Salam aleikum, aqui fala a Simone do canal Além das Pirâmides e do Instagram com o mesmo nome. Hoje vamos falar sobre nada. Não vamos falar sobre nada. Não, minto. Vou responder algumas questões que vocês sempre me deixam no Instagram e algumas aqui dos comentários. E então vamos lá resumir tudo isso e para vocês terem uma noção melhor tanto das coisas com que eu passei como das coisas como são realmente no Egito. Tá? Então vamos lá. Uma das perguntas mais feitas, e eu já vou deixando, acho que eu vou deixar essa pergunta sempre, essa resposta aqui. Essa pergunta e essa resposta sempre em todos os vídeos de questões. Por quê? Porque ela volta e meia, ela está aqui de novo. E essa pergunta é: como foi a sua adaptação no Egito? Então, como eu já falei e vou repetir novamente para ficar de uma vez por todas, minha adaptação não foi difícil. Digamos que foi o primeiro ano, o que é o mais importante, né? É o que choca um pouquinho, não é bem um choque, mas é assim, você fica um pouco limitada. Você fica passada porque você quer fazer algumas coisas e você não consegue fazer sozinha. Você precisa de alguém para acompanhar você, não porque você possa se perder nas ruas, mas se acontecer alguma coisa, realmente você não vai conseguir se comunicar. Ou se você, mesmo falando inglês, a maior parte da população não fala inglês fluente, não fala inglês muito compreensível e nem entendem também o que você está querendo explicar. Então, a maior parte das pessoas acontece isso. Outra coisa é você querer ir às compras e você ter que estar esperando alguém da família ou alguma amiga ou amigos que possam levar vocês e trazer por causa dos valores. Não é porque você não vai saber fazer as contas, mas a maior parte tem números às vezes em árabe e você ainda não sabe tudo, ou porque eles sabem que você é estrangeiro e vão te levar mais caro em algumas coisas. Então isso para mim passei-me. Por quê? Chegava às vezes a ficar nervosa, porque eu via que precisava de algumas coisas e eu queria naquela hora, não queria esperar que o marido chegasse em casa à noite e trouxesse. Às vezes ele estava ocupado, outras vezes ele teve que trabalhar um pouco mais longe, em outros hospitais, e não tinha como eu fazer. Na época, minha família, a família aqui do Egito, não morava aqui tão perto, e eu tinha que estar esperando ou uma amiga que falava inglês, ou ia com o meu marido. Depois disso, eles mudaram-se para cá. Meu sogro ficou um pouco doente e ele precisa ainda de alguns cuidados, e aqui ele vai ter melhor por causa dos hospitais e o Mustafa médico e tudo, né? Enfim, agora eu tenho as minhas cunhadas. A minha cunhada de vez em quando vem e eu, além de ela trabalhar comigo, ela também vai às compras, ela faz um pouco de companhia, não é? Para eu me desenrascar. Então foi assim um início meio complicado, até porque eu casei no inverno ainda. E até chegar o verão e começar um pouco mais de liberdade, o calor, né? Fiquei um pouco ainda assim, muito em casa. Não é que eu não gosto de estar em casa, eu adoro estar em casa. Se pudesse, eu nem saía mais de casa às vezes. Minto. Mas eu sou uma pessoa muito caseira mesmo. Eu amo de paixão estar na minha casa, fazer o que eu quero na minha casa. Minha casa é minha paixão, uma paixão muito grande mesmo. E então é assim, a adaptação ela varia de pessoa para pessoa. Tem pessoas que não se dão com a comida, tem pessoas que não gostam da maneira deles comunicarem, de se lidarem, de se meter na sua vida ou não. Graças a Deus a gente faz a vida que a gente quer para nós, não é? Então você escolhe a vida que você vai querer ter também, não é? Porque você não vai aceitar qualquer coisa ou não vai aceitar uma vida que você nem no Brasil tinha, quanto mais aqui. Então você escolhe sua vida, tá? Muito antes de você vir. Então o que acontece outra pergunta que também me fazem muito. Gente, quanto à comida eu não tive problema, tá? Porque eu sou boa boca até. Eu fui muito má boca enquanto era criança, minha mãe que eu diga, mamãe, o chinelinho. Então, hoje eu como de tudo praticamente, mas é assim, tem pessoas que não se dão com a comida, porque é uma comida mais picante, com muito mais condimentos, e ela não é tão variada, tá? E é muito à base de carne, apesar deles não comerem sempre. Quando comem é carne com gordura, bem gorda, uma carne bem saudável, segundo eles. Então é assim, vamos à segunda pergunta, para a gente não perder tempo.
Então aqui me perguntam, na sequência, qual comida que eu não gosto, não provaria nem por nada. É assim, eles aqui têm o hábito de comer pombo. Em Portugal eu já provei pombo, porque os portugueses até, não sei se pela colonização árabe que teve um certo tempo em Portugal, herdaram várias coisas também dos árabes. Uma delas parece que foi os pombos. Os pombos se comem em Portugal também, então não é muito usado todos os dias, mas eles comem, principalmente no interior, nas povoações. Então, aqui no Egito, é um dos pratos até dos restaurantes, é o pombo, assadinho no forno e tal, e com arroz amarelinho, não é de açafrão, é de cúrcuma, e com bastante condimentos e tal. Mas eu não gosto, não adianta, eu olho para eles, eu me lembro dos passarinhos voando, não é por ter doenças, porque eles são tratados, eles são cozidos, eles são bem cozidos, mas eu não gosto, não tem jeito. Outra coisa que eles comem muito aqui é intestinos dos animais, né, pelo menos da vaca e do carneiro, mas eu não gosto de jeito nenhum também, não consigo, é só o cheiro me... agonia. Então esse seria talvez o prato que não entra, sabe, gente? Não entra. Enfim. Aí me perguntaram também, outro dia eu estava tirando fotos aqui e ali, aqui na minha cidade, e eu passei por um posto policial e eu falei, aqui é o posto policial, eu não vou focalizar. Aliás, era um vídeo até que eu estava fazendo e eu disse, eu nem vou fotografar, nem vou filmar porque é proibido. Aí me perguntaram, por que é proibido filmar ou tirar fotos nos locais públicos? Pessoas, é só pensar um pouco. Primeiro, é um governo militar. Vocês já esqueceram como é um governo militar? Pois é, o governo militar ele é mais rigoroso de qualquer forma. E então, também por segurança, principalmente por qualquer ataque de terroristas ou coisas assim, não se filma as instalações de governo, instalações policiais, militares, tá bom? Pronto. É isso, e a lei tá aí e a gente faz o que eles mandam, porque se você vai numa viagem, já me aconteceu isso, quando eu cheguei, não sabia, estava indo a caminho do deserto, e no deserto a gente é parado às vezes 1 ou 2 vezes, mas você vê, quando está chegando perto, você vê as instalações dos militares, aí você tem que parar de filmar imediatamente antes de chegar a eles, né? Quando você vê que eles já estão se aproximando, mas eu ia distraída, né? Filmando o deserto e tal, eu nem vi que estava chegando ali pertinho, que o ônibus até ele trava, né? Ele diminui a velocidade e que os militares estavam concentrados ali. Eu não reparei muito bem e eu estava com meu celular. Imediatamente um deles para o ônibus e sobe para ver o meu celular e manda deletar o que tiver lá, se tiver alguma instalação do governo. Eu sei que teve um vídeo que eu consegui até passar, porque eles não viram, eles pensavam que era foto e era vídeo. Enfim, mas eu não ia com essa intenção de filmá-los, não é? E sempre tem uns escoltas e tal. Então, para que isso? Para não passar para o exterior, olha, é aqui que eles têm, olhem, no deserto, é aqui onde eles têm as bases deles, porque eles também têm bases secretas, então é por isso. Me perguntaram... como é a medicina estética aqui, ó, mudando de água para o vinho, como é a medicina estética? Elas fazem botox? Sim, elas fazem botox. Especialmente as mulheres que usam niqab, elas levantam o niqab e vão fazer seus botox à vontade, tá? Existem vários dermatologistas, todos com vários tipos de laser, e tem todo o material aqui, só que aqui para eles acaba sendo muito mais caro, para nós não, o botox chega a sair muito mais em conta, ou qualquer outro tratamento, já sei que vocês vão me perguntar o preço aí. Então, eu vou deixar aqui o preço, ó, mas é assim, segredo, fica entre nós, porque eu não tenho bem a certeza, porque a minha dermato, ela faz eu vou lá fazer alguns tratamentos de pele e tal, porque eu tenho a pele muito seca, faço tratamento de laser, faço algumas injeções de vitamina, mas eu tenho mais vantagens e então eu não sei o preço das coisas. Às vezes eu chego lá, ela não me deixa nem pagar. Essa é a verdade. Estou na vantagem no Egito, gente, maravilha. Então vamos lá. Elas fazem sim, fazem botox. Não é a população toda, não é todas as mulheres que procuram. Algumas não sabem nem o que isso é. Aquelas que procuram são aquelas que têm algumas condições de vida e aquelas que já passam dos 45, vai. Porque as mais novas, elas não pensam sequer nisso como prevenção do envelhecimento. Elas só usam mesmo os cremes e só se preocupam nessas ocasiões com os pelos que elas querem tirar do corpo inteiro. Só da cabeça é que não, né? Enfim, bora lá.
Outra pergunta: qual o salário mínimo do Egito neste momento? Neste momento, o salário mínimo está à volta de 1.200 libras, tá? Precisamente isso. E por quê? O governo ainda continua com muitos problemas econômicos, o país ainda está em crise econômica, embora o dólar está descendo devagarzinho, mas é aquele devagarzinho que desce um pouquinho, para. Aí fica um tempinho assim, aí depois desce outro pouquinho, para. Então é assim, e isso tem dado algum problema, né? Porque os preços disparam de uma hora para outra, quase de 3 em 3 meses, às vezes há mudanças de preço de algumas coisas. E é assim. Falava árabe antes de se casar? Sim, um pouquinho. Eu passei 3 meses fazendo um curso de árabe no Brasil e eu aprendi a ler e a escrever minimamente, não é? Tipo beabá, tipo, sabe, criança na escola primária, era isso que eu fazia. Então, mas eu já sabia algumas palavras. Quando eu cheguei, eu ficava assim, eu ia no carro, né? Eu ficava olhando assim os letreiros, tentando ler aquilo que eu aprendi, né? Na escolinha aí no Brasil, eu ficava lendo. Mas sempre o meu marido do lado ou outra pessoa sempre me corrigia qualquer coisa se eu errasse. E alguns letreiros têm umas letras meio que desenhadas, mesmo na nossa língua é a mesma coisa, né? E aí quando mudava aquele esquema lá que eu estava acostumada, eu já ficava assim meio não sabendo o que estava significando. Mas tudo bem, foi assim que foi se desenvolvendo, foi ouvindo meu marido ao telefone, repetindo algumas palavras e eu perguntando o que é isso. E no trabalho também com a enfermeira traduzindo, minha cunhada também ali do lado sempre, e elas vão sempre me corrigindo. Por exemplo, se eu peço, me dá o óculos, em inglês, claro, e elas repetem a palavra em árabe, aí eu já sei que óculos significa nadara. Enfim, ai, até bati aqui, desculpem, pessoal. Hoje eu tô assim meio engraçada, não é? Pois é, de vez em quando eu mudo de humor. Que mais? Me perguntaram também sobre a religião, tipo, o que é o zakat, como funciona no país. O zakat nós costumamos dar um dia antes de terminar o Ramadã, o mês do jejum, não é? Um dia antes desse jejum terminar é a altura de que devemos pagar o zakat. E então o zakat ele pode ser dado em dinheiro para uma pessoa pobre que você conheça, que seja muçulmana. Nesse caso é o zakat que é a seguir ao Ramadã, não é? E esse zakat você pode dar também em comida, você pode dar em alimentos não perecíveis, claro, e você entrega na mesquita aqui do local. Tem várias, você pode escolher qualquer uma delas, porque os sheikh sabem quem são as pessoas pobres, as localidades pobres, e onde eles ajudam os muçulmanos, não é? Então é assim, dizem que na época do Ramadã não existe miséria, porque todo mundo, quando quebra o jejum, sempre tem comida a mais e vai na rua e entrega a um pobre que vê passar, ou entrega para um vizinho que sabe que é mais pobre, e assim é feito. Tá? Então, como é que foi feito aqui? Esse ano, o meu marido, especificamente este ano, porque os outros anos eu não me lembro o que ele fez, ele é o cabeça da casa, né? Digamos assim, da casa dele, porque ele é o filho mais velho. Então o que acontece? O meu sogro, ele tem obrigação de pagar pelos que ainda estão ao seu sustento. E o meu marido, ele é o mais velho dos filhos e então ele deve fazer o papel dele comigo, com as pessoas que ele tiver na casa dele, que no caso ele tem que pagar por ele e por mim, não é? Não sei quantos quilos de arroz, ou por exemplo, se for 1 quilo de arroz, 10 quilos por pessoa, uma coisa assim. Então, eu não sei se é 2 quilos por pessoa ou 10 quilos. Então, ou 5 quilos por pessoa, deve ser isso, 5 quilos por pessoa. E aí, ele pega esses quilos, multiplica pelas pessoas que estão à disposição na casa, que ele sustenta, não é? Que no caso é eu e ele, aqui ele é responsável. E só que esse ano ele pagou a parte dos pais e dos irmãos, que estão ainda solteiros, são 3. Então, no caso, ele contou aqueles irmãos todos ali e ele pagou, foi lá, comprou, acho que foi 20 quilos de arroz e entregou na mesquita para o sheikh distribuir como uma caridade para os pobres, né? Essa é a caridade após o Ramadã. E o zakat, ele não é um imposto. Me perguntaram se ele era um imposto. O zakat não é um imposto. O zakat, ele é uma obrigação religiosa, é uma obrigação, uma responsabilidade social.
Se todo mundo ajudasse uns aos outros e partilhasse, não haveria pobreza. Então, o zakat é uma obrigação para o muçulmano que segue a sua religião decentemente, deve fazer isso para os mais necessitados, para que uns não fiquem com muito e outros com pouco, tá bom? E agora, para terminar, deixa eu ver, acho que a gente termina, gente. Um grande beijo para vocês. Não se esqueçam de se inscrever, se vocês puderem, e compartilhar, porque compartilhando eu vou conseguir chegar lá onde a gente precisa, que é mais longe. Chegar a mais longe de informação, desmistificar essa população que pensa que todo muçulmano que tem um pano na cabeça está aqui só para sofrer, que está aqui sendo subjugado a maridos, que está aqui só sofrendo violência.